O título da lição, verso. E? Ok. Antes da gente entrar na lição, como esse é o último sábado do trimestre, a gente sempre relembra o que estudou, eu queria repassar com vocês o que aconteceu nos últimos 13 sábados, para a gente ter o contexto do que acontece hoje, e entender por que a lição fecha da forma como fecha, e por que Paulo fecha o livro de Gálatas da maneira como encerra. Então, volta lá para o começo de tudo, e vamos repassar tudo que a gente estudou no trimestre. Primeira lição, por onde começamos? Volta as páginas aí, título da lição e verso, por onde começamos a lição do trimestre. Paulo, apóstolo dos gentios. Ok. O que a gente aprendeu no início da lição? Por que começar a lição com esse título, Paulo, apóstolo dos gentios? Na realidade, a primeira coisa interessante desse trimestre, no resgate do ministério de Paulo, que aliás vai continuar conosco por mais um tempo, o resgate do ministério de Paulo é o resgate do cumprimento profético bíblico. Se a gente lembrar, o ministério de Paulo conclui uma profecia bíblica do Antigo Testamento, de 600 anos antes de Paulo, descrita no capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 de Daniel tem uma profecia voltada para o povo de Israel, que reproduzia 70 semanas para aquela nação, das quais 69 semanas implicavam a vinda do Messias. A metade da última semana, da 70ª semana, implicava a morte do Messias. E o fim dessa última semana marcava o início do Evangelho aos gentios ou a transferência da aliança, a mudança de perspectiva do plano de Deus. Israel rejeitou o Messias que havia sido prometido para eles, e por conta disso, o Evangelho agora passa a todo aquele que crê, que é chamado por herança a ser filho de Deus. João capítulo 1 descreve essa cena, veio para os seus e os seus não o receberam, e deu-lhes poder de ser chamados filhos de Deus, tantos quantos creiam no seu nome. O responsável pelo cumprimento dessa profecia é o Paulo, apóstolo dos gentios. Esse sujeito, Paulo, apóstolo dos gentios, inicia sua referência, tanto em Gálatas quanto em outros textos de contestação, apresentando sua autoridade. Quem é ele? Que credenciais ele tem para dizer o que diz? Que referências ele tem para ser o que diz ser? Que é o que a gente vê no início da segunda lição. Então a lição começa com um resgate de quem é o Paulo e por que ele é apóstolo dos gentios, aos gentios, e a segunda referência é de onde vem a autoridade desse Paulo, que é a lição 2. E aí, a referência que a gente viu de autoridade de Paulo está baseada em 3 paradigmas. Paradigma número 1, Paulo tem autoridade porque ele foi chamado. Paulo não se ofereceu para o Evangelho. Quem é o Paulo que cumpre a profecia? É o tal Saulo de Tarso, que na sua sinceridade de coração, ao assistir o cumprimento da profecia no ano 34, no apedrejamento de Estevão, segura as vestes dos sujeitos que vão apedrejar, se indigna com aquela situação, com aquela cena que ele assiste, e se propõe no coração de exterminar todos os cristãos da terra, hereges da tradição judaica. E passa a fazer isso. No caminho para Damasco, Cristo encontra com ele. Cristo vem ao seu encontro. E ele se torna o 12º apóstolo, no lugar daqueles que humanamente alguns quiseram colocar no lugar de Judas, o tal do Matias. Saulo é chamado, aceita o chamado, e com a mesma sinceridade com que ele persegue cristãos, agora ele se decide ou se propõe a levar o cristianismo a qualquer lugar na face da terra que lhe for permitido, sem amarras, sem medo. E começa um ministério. Então, a primeira autoridade de Paulo é que ele foi chamado. A segunda referência de autoridade de Paulo aparece, curiosamente, no oposto disso. Ninguém poderia acusar Saulo ou Paulo de, por algum mínimo que fosse, ter descumprido a lei e a tradição judaica.
Não havia naqueles dias, nos dias de Paulo, ninguém, mas ninguém mesmo, que cumprisse a lei como Paulo. Ninguém que tivesse cumprido a tradição como Paulo, a ponto de dar a vida pela própria tradição, para exterminar cristãos. Portanto, ele tem uma segunda autoridade, que é a autoridade de ser o melhor judeu disponível na face da terra naquele momento, pela tradição judaica, pelo foco da tradição judaica. Portanto, a segunda autoridade de Paulo vem daí. Ele conhece tudo o que existe para conhecer da história e da tradição judaica, da história bíblica judaica e da tradição judaica. Terceira autoridade de Paulo vem de onde ele nasceu e de onde ele estudou, que é um terceiro padrão de autoridade. Paulo é romano de nascimento, hebreu por tradição e grego por educação. Foi educado na escola de Gamaliel, uma das maiores autoridades judaico-gregas daquele então, escola aristotélica. Foi educado na cultura romana e é romano de cidadania, portanto tinha autoridade de ser cidadão romano. E a estrutura da tradição hebreia que ele traz como herança de nascimento, porque é um judeu, membro do Sinédrio. Aliás, um membro notório do Sinédrio, porque ele era novinho e já era membro do Sinédrio, o que não era comum. E a gente sabe que ele era novo porque ele não pôde apedrejar Estevão, ficou segurando a capa porque era o mais novo do grupo, ou de menos idade do grupo. Ficou segurando as capas dos mais velhos que apedrejaram Estevão. Portanto, três elementos de autoridade formam o Paulo, apóstolo dos gentios, que vai levar um evangelho a esse povo. Ele é greco-romano, ele é judeu de tradição, o melhor de todos eles, e é chamado por Cristo. Não podia ter pessoa melhor para cumprir essa profecia. O curioso é que, ao levar o evangelho aos gentios, ele leva um evangelho paradoxal. O evangelho que ele leva aos gentios é contrastante com a tradição hebreia, com a tradição judaica. E, portanto, Paulo é um revolucionário. Ele muda o contexto de visão que a tradição hebreia tem para o cristianismo. E isso provoca uma série de problemas. Essa série de problemas que começam a ser provocados começa a ser provocada a partir do que Paulo faz, leva à terceira lição que a gente estudou no trimestre. Qual é a terceira? Oi? Unidade do Evangelho. Por que essa lição se torna importante nessa fase do ministério de Paulo? O texto que foi escolhido para aquela lição, o verso áureo daquela lição, era: completem a minha alegria, tendo todos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito, e uma só atitude. O evangelho paradoxal de Paulo, o evangelho revolucionário que Paulo traz para o contexto da época, produz cisão, produz divisão na igreja. Divisão entre judeus tradicionais e gentios conversos, divisão entre gentios conversos e gentios conversos. O evangelho que Paulo se propõe a pregar produz dois tipos de extremos como efeito colateral. Uma reação radical dos fanáticos fariseus antigos e tradicionais, incorporado ao cristianismo esse processo. E no outro lado, na outra via, gentios contra gentios, num liberalismo leviano de cristandade. Que, se você quiser estudá-lo, é só ler as duas cartas de Corinto. As duas cartas escritas à igreja de Corinto. Ali você vai ver que parte dos gentios gregos assumiram o cristianismo da graça, mas um cristianismo da graça com um olhar platônico, com um olhar hedonista, com um olhar epicurista até certo ponto, em algumas questões, de aquilo que eu faço no corpo não afeta a minha espiritualidade, logo não há sentido para a lei de Deus. Crescem entre eles visões como a dos nicolaítas e segue a vida nesse formato. Ou seja, um cristianismo barato, onde a graça salva, onde a graça é suficiente para tudo e eu não tenho nenhum comprometimento com esse cristianismo. Essa é a igreja de Corinto, a quem Paulo repreende nas suas duas cartas. Não só Corinto, mas em vários outros lugares isso também aconteceu. Portanto, duas questões apareceram muito fortes de reação ao ministério de Paulo. O liberalismo, muito parecido com a pós-modernidade de hoje, e o radicalismo fanático tradicional hebreu, também muito parecido com os mesmos modelos que se levantam hoje. Portanto,
A mensagem de Paulo que a gente aprendeu na terceira lição é: o Evangelho se manifesta na unidade cristã. E a unidade cristã se manifesta na unidade da palavra e da doutrina sã e pura. Portanto, o convite de Paulo: retornem às bases. Para onde a gente vai? Para a essência da mensagem de Paulo, lição 4. Qual é a essência dessa mensagem revolucionária de Paulo? Justificação pela fé. O que aprendemos com justificação pela fé? Aprendemos que não somos credores de Deus. Ou seja, aprendemos que só há um jeito de ser salvo: a graça maravilhosa de Cristo que morreu pelo pecado. A graça maravilhosa de Cristo que justifica a nossa condição e nos permite sair vivos. Ou seja, o Evangelho tem um padrão unilateral. A estrutura do Evangelho, ela é unilateral. Deus nos salvou. Deus nos veio buscar. Portanto, toda a estrutura do Evangelho, ela é de fora para dentro. Não há nada em nós que justifique salvação. A mensagem da justificação pela fé é que a graça salva. Mas, igualmente, a mensagem da justificação pela fé é que eu não posso fazer nada para tornar Deus meu devedor. E esse é o lado oposto do modelo. Ou seja, na mesma mensagem, Paulo bate nas duas extremidades. Aqueles que buscavam fazer algo para ser salvos são condenados pela mensagem da justificação pela fé. São expostos nessa mensagem. Aqueles que pregam uma graça barata são igualmente expostos na justificação pela fé, porque a salvação tem um preço. Portanto, não é de graça. Ela é ofertada gratuitamente, mas não é de graça, que é a essência da mensagem. E é por isso que na sequência da abordagem da justificação pela fé, que é Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5, a gente vê que a glória do cristão repousa sobre poder passar pela mesma tribulação que Cristo passou. Nessas tribulações adquirimos perseverança, nessa perseverança adquirimos a essência do Evangelho, que é a esperança, que se manifesta em nosso coração e não nos confunde, porque é o amor de Deus se manifestou em nós pelo Espírito desse mesmo Deus, pelo Espírito Santo. Portanto, a essência da mensagem da justificação pela fé escancara a leviandade dos dois lados. Quem luta por uma salvação para tornar Deus seu devedor, ou seja por pagamentos, indulgências, sacrifícios, modelos de boas práticas ou boas obras para tornar Deus devedor, ou um modelo de salvação que implica em cruzar os braços: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, mas não em mim, em outro, que é o modelo leviano de um liberalismo barato. Em qualquer das circunstâncias, a mensagem da justificação pela fé afeta isso. O curioso é que a lição nos faz lembrar da nossa história, e essa é a parte importante da lição 4. Nós somos transportados no tempo para 1500 anos à frente de Paulo, para assistir um sujeito pregando teses na Catedral de Worms. Esse sujeito, Martim Lutero, propõe uma nova revolução, que na realidade é a velha revolução, que é revitalizar a mesma mensagem de Paulo, justificação pela fé, em 95 teses. Por quê? Porque de novo o ser humano volta a repetir os erros da Galácia. Os erros da Galácia estão ou repousam sobre o fato de que eles retornam ao próprio vômito. Lembram da lição anterior, da lição 3. Retornam aquilo que haviam abandonado. Essa é a forma como Paulo ilustra a atitude dos membros da Galácia. Voltam às práticas de boas obras para fazerem Deus devedor. A Idade Média faz exatamente a mesma coisa. Eu pago promessas, sacrifícios, indulgências ou qualquer coisa dessa natureza e compro por barganha a minha salvação e por isso torno Deus devedor da entrega. Logo, eu sou dono da minha salvação e Deus meu devedor. Lutero se levanta contra isso e diz: não, a salvação é pela fé. E o justo vive desta fé. Não há nada no sujeito que possa garantir salvação. Isso nos leva à próxima lição. A próxima lição, que aparece na carona disso, na referência dessa mensagem da justificação pela fé, é um olhar histórico dessa fé. Lição 5, que diz aí? Fé no Antigo Testamento.
Por que somos chamados nessa lição a olhar para a fé no Antigo Testamento e na seguinte, que é a 6, para olhar para a promessa e a superioridade da promessa? Na realidade aparece uma coisa interessante aqui. Essa coisa interessante que é resgatada é de que Paulo vai ao mais extremo da mensagem bíblica, Gênesis 3, verso 15, e de lá para cá vem retomando a essência do Evangelho. Ou seja, o Evangelho do Novo Testamento não é do Novo Testamento. O Evangelho do Novo Testamento é o Evangelho de Gênesis 3,15, quando Deus se volta a um homem morto, Adão e Eva, e diz para eles: não morram, eu morro. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A salvação tem um preço. Vocês estão mortos, mas não estarão mais. Estarão vivos. E porque estão vivos, alguém tem que morrer. Morro eu. É o Evangelho. Este Evangelho começa a ser reproduzido em promessas diferenciadas daí para frente. Abraão, Noé, Abraão e assim por diante. Ou seja, todo o Velho Testamento está baseado em uma única visão. Fé, crença, confiança numa promessa. E é curioso, porque se você olhar a divisão bíblica, todo mundo que nasceu de Adão para frente, nasceu com uma esperança, uma confiança, uma promessa. Cristo virá. Qualquer pessoa que viveu no Velho Testamento olhava para os filhos que nasciam na expectativa: será que chegou? Será que é este o Messias prometido? Até que a primeira pessoa teve a chance de ter isso de forma definitiva, Maria. Mas antes dela, todas as pessoas que viveram tinham a mesma esperança: Cristo virá. Passam 33 anos, Cristo vai embora, todo mundo que nasce depois disso, nasce baseado em que esperança? Cristo virá. Portanto, só tem uma mensagem na Bíblia. A Bíblia é um livro repetitivo. E eu não consigo entender por que um livro repete tantas vezes a mesma coisa. Talvez porque as pessoas não aprendam. De Gênesis a Apocalipse 21, ou seja, de Gênesis capítulo 3 a Apocalipse capítulo 21, a mensagem é exatamente a mesma. Cristo virá, Cristo virá, Cristo virá, Cristo virá. Isso nos leva à superioridade da promessa. Ou seja, não há mensagem na perspectiva humana do que eu tenho que fazer. A mensagem na perspectiva divina do que ele fez e do que ele prometeu. Portanto, a promessa é superior à lei. Isso leva a um problema. Se a promessa é superior à lei, então a lei não serve para nada. A questão não é esta. A questão é que a lei é o atestado da incompetência de quem recebeu a promessa. Qual é o contrato de Deus? Qual é a forma como Deus contratou salvação? E é disso que Paulo fala, e é contra isso que Paulo emite o seu combate nos membros da galáxia. Qual é a questão por trás disso? Deus fez um contrato com Adão e Eva. Esse contrato qual é? Eu porei, eu farei, eu ferirei. Esse é o contrato. Portanto, qual é o contrato de Deus? Amor. Ao saírem do jardim, os dois saem do jardim, não do jeito que estavam. Saem do jardim com roupas de pele. Gênesis 1, verso 18 ou 17, 18, se a minha memória não estiver me traindo. Até onde eu sei, fica um pouco difícil fazer roupas de pele sem matar o hospedeiro. Portanto, para sair do Éden, alguém morreu. Para sair vestido, escondendo a nudez do pecado, escondendo a vergonha do pecado, alguém morreu. E revestiu o outro com a sua própria pele, de justiça, de perfeição, de graça. Portanto, o pacto inicial é amor, salvação. Quem quebrou o contrato? Deus? Em que momento do Velho Testamento Deus quebrou o contrato de amor com o seu povo? Em nenhum momento.
Se eu vou a Gênesis 6, eu descubro que a humanidade inteira quebrou o contrato a ponto de não ter saída. O que Deus faz? Apaga, começa de novo. Gênesis 6, 7, 8. Vira a página, ele faz uma nova estrutura de pacto. Vai para a terra que eu vou te dar. Quem quebrou a promessa? Deus não quebrou. Mas o povo de Israel se acostumou com o Egito e lá ficou. O que Deus faz? Manda um outro. Liberta o povo. Só que agora o povo se afundou a tal nível no pecado que Deus faz o quê? Reafirma o contrato. Baseado na promessa. Só que tem um problema. Aumentam as cláusulas do contrato. Vocês já repararam na história humana que nenhum contrato diminui tamanho na história humana? Volte 100 anos na história e os contratos tinham 2 linhas, 3 linhas, 2 parágrafos. Volte 200 anos na história e os contratos eram assinados com um fio. Volte 500 anos na história e nem fio eu precisava, só a palavra. Por que os contratos vão aumentando de tamanho? Porque eu vou descobrindo jeitos que o ser humano descobre para falhar os contratos, fraudar os contratos, quebrar os contratos. Então eu vou tendo que aumentar o número de cláusulas para cercar o sujeito. E é mais ou menos como queijo suíço. A gente nunca sabe se tem mais queijo porque tem mais buracos ou mais buracos porque tem mais queijo. É a mesma situação. Não para. O que Deus fez no Sinai? Só isso. O ser humano descobriu um monte de jeitos de quebrar o contrato. O que Deus teve que fazer? O meu contrato continua o mesmo. Eu estou prometendo para vocês salvação, estou prometendo para vocês amor, terra prometida. Mas eu preciso mostrar para vocês onde os antecessores de vocês quebraram os contratos. Então, para vocês não incorrerem nos mesmos erros, não tenham outros deuses diante de mim. Não façam deuses que não seja eu. Não desonrem o meu nome. Lembrem-se do que os anteriores a vocês esqueceram e adorem ao Deus verdadeiro no seu santo dia. Honrem os seus pais e as suas mães. O que Deus está fazendo? Só colocando as cláusulas onde os anteriores quebraram o contrato para ver se pelo menos essa geração não quebra. Doce ilusão. Esse é o desenho, esse é o formato. Isso nos leva para onde? Nos leva para um único caminho, que é a lição número 7. Somos salvos pela fé, portanto só tem um caminho que conduz ao céu. Que caminho é esse? Fé. Acreditar que quem prometeu é verdadeiro. Se eu acreditar que quem prometeu é verdadeiro, eu estou livre de todas essas questões periféricas que se instalam no modelo, porque eu confio no autor. Como eu não confio no autor, eu digo que a lei dele não é boa. Como eu não confio no autor, eu protocolo um formato de salvação de autossuficiência. Isso é ausência de confiança. Se eu tivesse confiança, não precisava contrato, bastava a palavra. Portanto, para onde isso também nos leva? Há uma descoberta que é a lição 8. Qual é a lição 8? A gente descobre que tem 2 tipos de pessoas no mundo. Escravos ou herdeiros. Não tem um terceiro grupo. Ou eu sou escravo de mim mesmo e do meu próprio fracasso, tentando uma salvação que nunca acontecerá. Ou sou escravo de alguém que disse que tem a salvação, mas está mentindo. Ou sou escravo dos meus próprios desejos, que estão contaminados pela minha origem. Nasci com uma doença persistente, herança genética, chamada pecado. Ou eu reconheço que sou doente, procuro aquele que pode retirar a doença, e me torno, neste exato momento, herdeiro. Ou seja, não tem meio termo. Ou eu sou escravo, ou eu sou herdeiro. Herdeiro é livre da escravidão, mas não é livre no sentido que as pessoas buscam de liberdade. Outra coisa interessante é que herdeiro não faz nada para ser herdeiro. Você não constrói sua herança. Alguém construiu a herança para você, por isso você é herdeiro. Você pode construir as suas coisas, mas não a herança. A herança alguém fez. Alguém construiu.
Portanto, o que eu descubro no reino de Deus é que no reino de Deus, para eu ser herdeiro, há uma coisa que depende de mim: aceitar o anterior, que passa a herança. Ou seja, eu tenho que ser reconhecido como filho, senão não tem herança. Tenho que ser reconhecido como herdeiro, senão não tem herança. No caso bíblico, a herança tem preço. Okay? Qual é o preço da herança? Morre um e a posse vai para o outro. Portanto, liberdade tem preço. Não é de graça, é ofertada gratuitamente. Dentro deste contexto, a gente vai para a questão onde Paulo chega ao âmago da sua pregação aos membros da Galácia. Ele faz um apelo. Qual é o apelo de Paulo? Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. O que Paulo está dizendo aqui? Ele volta à lição número 1. Para eu chegar a vocês, o que eu me fiz? Me fiz como um gentil. Vocês me receberam. Não me ofenderam. Agora, por que vocês estão querendo mudar? Então eu apelo para vocês que pela mesma salvação que um dia vocês aceitaram, vocês se arrependam e voltem para ela, porque do contrário, mortos. Vocês descobriram que não tinham nada em vocês mesmos. Descobriram que o amor de Cristo constrangeu vocês a ponto de vocês se renderem a Ele. O que aconteceu no meio do caminho, nesse intervalo, quando eu fui embora e agora encontro vocês nessa condição? Entende o desenho? Paulo não consegue entender como alguém que se reconheceu morto, recebeu vida e prefere voltar à morte. Isso é insano. Então a única coisa que eu rogo é, por favor, sejam como eu, que aceitei a vida, fui tirado da pior das condições de trevas e estou na luz, e me aferro a isso sem largar. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Façam o que eu faço. Para onde Paulo aponta o contraste ou o paradoxo do Evangelho? Lição número 10. Lição número 10? Duas alianças. Espera lá, o que são duas alianças? O que Paulo quer com isso? Paulo quer mostrar para mim que a aliança mais nova é mais velha do que a velha. Paulo gosta de uns paradoxos interessantes. Esse é um deles. A aliança nova é mais velha que a velha. Porque a aliança nova, estabelecida no Evangelho, é a aliança de Gênesis. Portanto, ela é anterior à aliança da lei. Isso significa que a aliança da lei foi retirada? Não. Apenas referencia de que Deus nunca mudou a aliança. Logo, não existe uma nova aliança. Existe a velha que sempre existiu. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se você esquecer do que é amor, eu deixei uma segunda aliança para aqueles que esqueceram o que era amor. 4 mandamentos ilustram o que é amor a Deus, 6 mandamentos ilustram o que é amor ao próximo. Se você esqueceu o que é amor, vá à lei. Lá está escrito. Se você souber e praticar o que é amor, a lei estará escrita no seu coração. Portanto, a nova aliança é a velha aliança. E a velha aliança é a nova aliança. A velha aliança só se tornou possível pela mediocridade humana. A velha aliança, que é a nova, é a que sempre existiu. E é a que sempre existirá. Porque quando tudo passar, céus e terra passarem, o que passa junto? Mateus 5, 17 a 20 diz que até que céu e terra passem, nenhum jota e nenhum tio será tirado da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quando céus e terra passarem, o que passa junto? A lei segunda, a dos 10 mandamentos. Qual persiste? A que sempre existiu, amor. Por isso, Paulo nos convoca a olhar o sentido da verdadeira liberdade, que é a lição 11. Liberdade verdadeira existe quando eu vou a Cristo e assumo que Ele é Senhor da minha vida para me dizer o que é melhor e o que não é, porque Ele sabe e eu não. Portanto, quem é a lei?
A lei é Cristo. Os mandamentos são a expressão do caráter deste Cristo, não pela perspectiva do caráter de Cristo. E essa é a coisa fantástica da lei. A perspectiva da lei não é o caráter de Cristo, é a desgraça do que não é cristão. Porque quem é de Cristo não mata, quem é de Cristo não rouba, quem é de Cristo não mente, quem é de Cristo não adultera, quem é de Cristo serve a Deus. Portanto, a lei é a expressão do caráter de Cristo ao contrário. É a expressão do caráter de Cristo quando quem está olhando para o espelho não é Cristo, é o ser humano, vendo os seus próprios erros. Isso é a lei dos 10 mandamentos. É por isso que quando céu e terra passam, essa lei se desfaz, porque já não haverá mais pecado. Apocalipse 22. Dentro desse contexto, para onde Paulo nos levou? Uma vez que eu entenda tudo isso, que a liberdade é isso, lição número 12, eu passo a viver pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? Não satisfaz os desejos da carne. Portanto, para este, a lei não tem mais efeito, porque ele passa a viver por Cristo. Se ele deixar de viver por Cristo, que imediatamente aflora a lei do pecado e da morte. Todo aquele que peca, morre. Portanto, a lei nunca perde a vigência enquanto houver pecado. Quando não houver pecado, ela perde a vigência. Lição número 13, que é a semana passada o que a gente aprendeu. Se eu vivo pelo Espírito, se eu sei a desgraça que eu era e a desgraça que continuo sendo, mas que com a graça de Deus me vejo justificado, como eu olho para o meu semelhante, como eu ajo para com ele? Do jeito que a lição da semana passada ilustrou. O Evangelho se reproduz na vida do cristão, a ponto de que todos os que olhem para o cristão sabem que Cristo ainda está vivo e que Cristo está presente na terra. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Eu vou a Deus sobre todas as coisas e recebo dele poder. Vivo pelo Espírito na forma horizontal da vida, que é trato aos outros como Cristo me tratou. Esse é o desenho. Neste contexto vem a lição final. E aqui a gente encerra um aprendizado de um trimestre de 14 sábados. Qual é a lição de hoje? O que é anunciar a glória da cruz? Verso: longe esteja de mim gloriar-me, senão no quê? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu me glorio na cruz, eu estou dizendo o quê? Eu não presto, Ele morreu por mim. Agora eu, justificado, faço o quê? Pela qual eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, eu olho para essa cruz em que me glorio, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Qual é o resultado do Evangelho na vida do cristão? Uma vida livre, solta, sem compromisso? Não. O resultado do Evangelho na vida do cristão é que ele é crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Portanto, não há mais relação entre o cristão e o mundo, embora ele ainda esteja no mundo. Por que Paulo é tão aparentemente bravo ou tão áspero no lidar com os membros da Galácia? Porque eles cometeram os 2 grandes pecados da humanidade: autossuficiência e autocomiseração. Em outras palavras, independência total e condescendência com o erro. São os 2 piores pecados da humanidade. Achar que é bonzinho, ou achar que Deus é tão bonzinho que não está nem aí com o que eu faço. Essas são as 2 grandes artimanhas de Satanás. Por que Paulo é tão enfático? Porque essas 2 artimanhas prendem de tal forma a humanidade que é muito difícil voltar. É muito difícil mudar. E por isso o desespero de Paulo, de ser tão enfático no lidar com essas questões. Como é que o mundo vai saber que Cristo ainda existe? Quando ele encontrar pessoas que estejam crucificadas para o mundo e o mundo crucificado para elas. Quando o mundo perceber que é possível ser cristão, eu estarei anunciando a efetividade da glória da cruz, que não é um Cristo morto, mas um Cristo vivo em mim. Portanto, qual é a mensagem a ser levada ao mundo? A mesma que a Bíblia sempre teve:
Cristo virá. Essa é a mensagem. Qual é a mensagem a ser mostrada ao mundo? Cristo está vivo. Vivo aonde? Por que a gente é retórico na pregação? Porque é mais fácil pregar de um Cristo externo e de uma verdade externa. Então eu inverto a comissão evangélica, obviamente numa interpretação homilética do texto, mas eu inverto a comissão evangélica que diz: vá ao mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar toda a verdade. Numa interpretação livre e homilética a gente inverte isso. Eu vou ao mundo e prego a verdade, dizendo como que o mundo tem que ser. Preferencialmente num discurso tão bem feito que ele não perceba que eu sou diferente daquilo que eu estou dizendo para ele ser. Aí quando ele está prontinho para isso, eu digo que ele não será salvo se não for batizado. E imediatamente após ele ser batizado, eu saio correndo para que ele não me veja, porque vai que ele percebe que eu não sou aquilo que eu preguei. Qual é a mensagem do Evangelho? E ser-me-eis testemunhas. Essa é a mensagem do Evangelho. Portanto, façam discípulos. O que é fazer discípulo? Chama para conviver contigo. E aí, convivendo contigo, vai ver quem você é. Vai perceber que Cristo vive em você. E por perceber que Cristo vive em você, faz o quê? Se constrange. E pergunta: como eu faço? Aí você leva ao batismo. O que eu faço? Você mostra como viver. Isso é uma perspectiva um pouquinho diferente do evangelho retórico, do evangelho discursivo. Deus não precisa de pregadores, embora eles sejam úteis. Mas Deus não precisa de pregadores. Deus precisa de cristãos viventes, testemunhas. A razão de Cristo não voltar não é porque faltou pregadores no mundo. Bastava um, como Paulo, e o mundo inteiro saberia que Cristo existe. Pregador não é a questão. O problema é que, se tiver um sujeito como Paulo pregando o evangelho, a pergunta é: se o mundo procurar quem está vivendo o evangelho que Paulo pregou, encontrará? Essa é a grande pergunta. Portanto, qual é a nossa missão? Anunciar a glória da cruz significa ter a cruz cá dentro. Que seja essa a nossa graça, o nosso aprendizado desse trimestre, mas principalmente nossa resposta voluntária em missão para essa questão. Virando a página, continuaremos com o mesmo autor, mas em uma outra versão, olhando essa mensagem por uma outra perspectiva. Nos vemos aí nos próximos sábados, no próximo trimestre. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelas tuas bênçãos, principalmente te agradecemos porque um dia nos compraste com teu maravilhoso amor na oferta do teu Filho. Te agradecemos porque esse amor invadiu nosso coração, nos constrangeu a ponto de aceitarmos, mas hoje lhe suplicamos poder para que esse amor modifique a nossa vida, a ponto de que o mundo veja em nós esse mesmo Cristo e seja atraído por Ele, reconhecendo que Cristo ainda vive nesse mundo através dos cristãos. Que essa mensagem possa contribuir para o abreviamento da Tua vinda e que, se possível, possamos vê-lo voltando no cumprimento da promessa que sempre foi feita, ainda em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.